Oi, Vamos começar então? vamos lá. Então vamos lá. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira live pela Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos da Regional São Paulo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui. É um prazer estar com ela. É a Ellen Jacinto, formou comigo em Ei, Barretos, né? isso Nós somos da mesmo. 13ª turma, e ela seguiu uma área bastante interessante de agronegócio. E que é o que agora na pandemia vem movendo aí, né, um dos setores básicos que nós temos. E nós convidamos ela porque ela tem bastante experiência nesse setor. Atualmente ela é diretora de comunicação do Núcleo Feminino de Agronegócio. E eles têm feito um trabalho muito interessante no setor de agropecuária. Então, a gente convidou ela para falar um pouquinho aqui para nós como é que tem sido o desenrolar dessa pandemia dentro do setor. Obrigada, Ellen, por ter aceito. É um prazer enorme estar com você aqui. A palavra é sua. Rê, primeiro eu quero. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Rê? Então tá bom. Estou te ouvindo. Ah, que bom. Eu quero dizer que eu me sinto honrada, porque eu sou engenheira de alimentos, então, de estar pela Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos e estar aqui com você, que é minha amiga querida, e para falar um pouco dessa experiência nossa de continuar trabalhando durante a pandemia, certo? Então, a gente veio aqui falar da vivência do produtor rural durante a pandemia. Estou à sua disposição. Vamos lá. Bom, vamos lá. Uma coisa muito interessante, um dado que vocês publicaram, foi a questão de índice de contaminação zero, né? Certo. No setor. E eu achei isso muito interessante, porque vem de encontro com o que está sendo muito falado agora, com relação aos alimentos, se eles estão chegando para nós de forma segura, se há risco de contaminação por conta do Covid. Nós já sabemos que os alimentos não são transmissores, mas Uhum. o medo que o consumidor tem de chegar no mercado, por exemplo, e adquirir um produto que já saia contaminado, por exemplo, do campo, ou dos frigoríficos, alguma coisa nesse sentido. E eu vi que vocês conseguiram fazer um trabalho excelente, né? Com o índice de contaminação zero. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso aí. Como é que vocês estão fazendo? O que vocês estão procedendo nesse sentido? Tá, vamos lá então. Rê, até o momento, sempre a gente fala assim, até o momento que eu saiba, porque nós estamos falando da nossa experiência, certo? E das pessoas que eu conheço, né? Então, até o momento, nós estamos trabalhando assim, nós montamos um comitê meio de crise, nós montamos um plano de ação e montamos assim umas medidas muito práticas, porque a nossa grande preocupação é com as pessoas, porque hoje em dia nós temos todo tipo de tecnologia na fazenda, mas isso não tem a menor utilidade, o menor, vamos dizer, sentido sem as pessoas, certo? Então, nós fizemos uma reunião e definimos, assim, medidas práticas que a gente poderia adotar com os nossos funcionários, certo? A gente vai desde coisas básicas como assim, a gente está trabalhando de porteiras trancadas, faz 60 dias. Então, a gente, normalmente, os funcionários iam e voltavam a cada 15 dias, isso em Goiás. Aqui em Barretos, vão e voltam todo dia. Então, a gente está evitando cumprimentos, abraço, aperto de mão, a gente está reforçando. Rei, acho que você pode abaixar seu áudio aí, que está dando um eco aqui. Então, a gente está fazendo assim uma distribuição de álcool gel. A porteira fechada é um sistema assim que você não recebe vendedor, você não recebe fornecedor, você não recebe vizinho, colega, amigo, compadre, ninguém, entendeu? É porteira fechada. E o que mais? A gente colocou todas as pessoas que são grupo de risco, colocou de férias. A gente fornece todo tipo de EPI, então houve um trabalho muito grande de informação, conscientização e fornece todo tipo de EPI, máscara, luva. Existe também um cuidado muito grande assim na parte de insumos. A gente pede os insumos
e vai uma pessoa única buscar tudo na cidade. Então, você faz todas as compras por telefone e vai uma única pessoa, vai ao caminhão para a cidade e compra tudo. Então, você chega lá, a pessoa já está tudo embalado e traz tudo. Então, não fica aquela ida e volta, a fazenda fica isolada. Isso foi adotado em várias propriedades. Então, nós estamos falando assim, da nossa experiência e das pessoas que eu tenho convivido, que eu tenho conversado. E a gente não tem ouvido falar de casos de Covid, certo? Então, por exemplo, assim, vai trocar de tratorista. O tratorista, a cabine do trator é higienizada. São duas realidades bem diferentes. Aqui em Goiás, por exemplo. Aqui os funcionários vão e voltam todo dia. Nós temos algumas casas aqui, outras não. Outras pessoas vão e voltam. E então, aqui nós aumentamos o número de vans, vai sentar uma pessoa sim, uma pessoa não, porque aí você tem aquela coisa de isolamento, de distanciamento, certo? E esses tipos de medidas, sempre fazer assim, tentar poupar os nossos colaboradores e manter assim, tipo, tudo que você puder para manter as pessoas protegidas, certo? E isso gerou também uma sensação muito boa de segurança na nossa equipe. Gerou uma coesão muito grande na nossa equipe, todo mundo está muito unido, todo mundo muito focado. Se chega então vou te contar um caso. Nós descobrimos que tinha um que estava quebrando o isolamento e um dia foi de moto e saiu da fazenda. Ele simplesmente, as outras pessoas falaram, não senhor, isso não pode e tal. Ele foi demitido, entendeu? O nível de tolerância é esse, certo? Entendi. Então a tolerância é zero, porque a segurança dos nossos funcionários, a segurança da pessoa que vai receber esse alimento lá na frente, vem em primeiro lugar, certo? Então isso vem em primeiro lugar. É isso, a conscientização, preocupação com os nossos funcionários. E uma coisa muito interessante, que agora vai voltar muito, eu acho que até a moda, assim, que era uma coisa que as pessoas tinham dificuldade de entender com relação à segurança alimentar, né? O termo que começou aí durante a Primeira Guerra, né, era uma coisa que era ligada à segurança nacional, porque estava diretamente ligada às grandes potências que teriam condições de abastecer os demais países, de abastecer o mundo. E aí, isso foi um primeiro conceito, né, de segurança alimentar. Aí depois, claro, com a modernidade, onde a gente tem todas as etapas, as operações unitárias, que a gente tem com segurança, as qualidades físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. E isso agora, eu acho que vai muito de encontro a um conceito que já deveria vir, está sendo colocado em prática, mas que a gente vê por hora que o setor de alimentos é dos únicos que praticava isso, porque nós não tivemos muita dificuldade em nos adequar, né? A questão de EPI, essa conscientização de higiene pessoal mesmo dos funcionários que trabalham na linha de frente, né? Porque muitas pessoas me perguntaram isso, nossa, mas como é que vai fazer agora o pessoal? Eu não suporto usar máscara, por exemplo, como que o meu pessoal vai usar máscara? Mas para nós isso sempre foi meio que uma prática corriqueira, né? Então, eu acho super interessante isso, que eu queria também bater um papo com vocês sobre isso, de levar para as pessoas a garantia e a certeza de que, assim, o que sai do produtor, que sai com qualidade, o pessoal que trabalha sério, né, pensando no bem comum, pensando no bem da sociedade, é certeza de que um alimento vai chegar seguro na ponta, né? Não há risco de acontecer, de falar, mas saiu contaminado, por exemplo, dentro de uma fazenda que está com essas medidas. Não há como, né, sair nada que não seja de qualidade daí de dentro, né? Exato, Rê. É uma excelente pergunta sua e é uma grande preocupação, e não é uma preocupação brasileira. Hoje, isso é uma preocupação mundial, porque se a gente parar para pensar, essa crise toda que parou o mundo, ela aconteceu por causa de falta de segurança alimentar, certo? Aconteceu por causa de um wet market numa cidade em Wuhan, na China, enfim. Se tivesse existido os mesmos protocolos de higiene, de sanidade que a gente adota aqui no Brasil,
não teria acontecido isso. Isso poderia ter sido evitado, certo? Então, a segurança alimentar, depois dessa pandemia, ela passa a ser uma grande preocupação global, certo? O que acontece? Existem hoje muitas cadeias quebradas no mundo, cadeias de produção. O trigo na Rússia, os portos estão parados na Índia, nos Estados Unidos tem um monte de planta parada, porque teve um monte de caso de Covid, certo? Toda a cadeia de carne americana parou, o preço da carne disparou nos Estados Unidos. E então, enquanto isso, aqui no Brasil, o que está acontecendo? Nós estamos batendo recorde de exportação. Acabou de sair o número da soja, 16 milhões de toneladas e vindo de 9 milhões de toneladas o ano passado. Enfim, no meio da crise, o Brasil está conseguindo produzir, processar, entregar, entendeu? O Brasil está tendo um desempenho espetacular no meio da crise, certo? Então, para nós, o Brasil tem, porque a gente sempre quer vender para esses países, então nós temos protocolos muito rígidos, mas a tendência é dos países agora ficarem muito protecionistas e eles se fecharem, certo? E nós temos protocolos rígidos, mas a tendência agora é da régua subir e ficar cada vez mais rígido, seja por barreira comercial ou seja até por aquela coisa de segurança, de sanidade mesmo. E é uma grande oportunidade para o Brasil, porque a gente está provando que a gente consegue produzir com quantidade, qualidade e sanidade, certo? Até o momento. Vamos torcer, né, para que tudo continue dessa maneira. Eu sou sempre muito otimista, Rê. Eu também sou, e eu acredito que as maiores dificuldades, eu acho que vieram bem no começo, né, de adaptação logo no começo. Agora que nós já estamos aí há 60 dias, um pouco mais, vindo nesse ritmo, é muito difícil que a coisa desande, né, durante esse período, porque, como você falou, por exemplo, um funcionário que não se enquadrou, infelizmente é o que você falou, é tolerância zero. Perdeu o emprego, perdeu a oportunidade de participar de tudo isso, de sair dessa pandemia de uma forma diferente, porque eu tenho certeza que a sociedade vai sair diferente. E quem não sair, como indivíduo, como empresa, como grupo mesmo, dificilmente vai conseguir sobreviver, porque você falou uma coisa importantíssima, né? Os protocolos comerciais vão se elevar, as relações pessoais, eu acredito que vão mudar muito, né? A base da confiança mesmo, né? Daquela coisa de você... Porque hoje nós somos obrigados, por exemplo, a gente está se falando aqui nessa distância, né? Eu acredito no que você está falando, você está confiando em passar isso para nós, ninguém precisou de um documento, né? Para dizer, olha, isso aqui, porque a sociedade da gente vinha um pouco doente, eu acho, nesse sentido, né? Aquela desconfiança absurda, aquele risco, aquele medo, né? Ah, não posso, por exemplo, mas vou falar sobre isso, como que vai ser lá na ponta. Hoje as pessoas estão buscando isso. E vir essa informação de um setor tão importante, que movimenta o mundo, né? Porque é o último setor que para, gente. A alimentação não tem como, né? Não tem como, ninguém sobrevive sem, né? Então, eu acho que isso dá até uma esperança para nós, assim, nesse momento, né? Para a sociedade mesmo, de enxergar uma luz no fim do túnel, de ver que a gente trabalhando com qualidade, com seriedade, você consegue bons resultados, né? Que é um trabalho aí que vem de base mesmo, né? De vocês precisarem fazer isso, a começar ali com o funcionário dentro de uma fazenda. Então, e essa consciência tem que se estender até quando chegar, por exemplo, no mercado, a gente, né, dentro da casa da gente mesmo, como lidar com isso. Então, eu achei, assim, fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo. E você tinha comentado comigo sobre superávit, vocês já têm alguns números, como é que está isso, para que lado que está indo? Como é que está isso aí? Nós estamos... eu vou pegar aqui porque eu não sou boa com números, né? Tem uma cola. Não, gente, depois eu assisti a Tereza Cristina. Ela olha no papelzinho, eu posso olhar também, né, gente? Ah, lógico. A gente está num bate-papo, tá certo. Rê, é o seguinte, vamos lá. As nossas exportações... Ah, que legal. Parabéns, Ela, engenheira de alimentos na parte agropecuária. Tá vendo? A gente se reinventa. É verdade, verdade. Olha, Rê, o que está acontecendo? A gente está vendo assim uma perspectiva pós-pandemia.
a gente precisa trabalhar muito a imagem do Brasil fora, a imagem do agronegócio, a imagem do Brasil toda no exterior, certo? Porque a gente está conseguindo produzir, a gente está conseguindo entregar, só que a nossa imagem não está muito boa. A gente precisa trabalhar essa parte de relacionamento, certo? Então, nós somos um país com vocação agrícola, eu não tenho a menor dúvida que o agronegócio vai sair fortalecido disso. E eu digo agronegócio, agora eu quero me conectar com os engenheiros de alimentos, com os nossos colegas que estão aí, porque é a cadeia toda. Quando a gente fala o agronegócio, é todo mundo, porque é quem produz, é quem processa, e é quem também entrega. Então, é a cadeia toda, né? Oi, Teca. Oi, Ale, todo mundo aí, o Bruno, todo mundo. Então, o que acontece? Vamos lá. As exportações, no meio da crise, atingiram recordes, certo? No mês de abril, nós batemos um recorde de 10 bilhões no mês de abril, certo? Então, era assim, no auge da pandemia, certo? E as exportações não param de crescer, tanto em valor quanto em volume físico. Toda vez sai. Agora, hoje, saiu um outro valor que foi de janeiro a maio, bater um outro recorde. Então, vai indo assim, tipo, em abril teve um recorde de 16 milhões de toneladas de soja, que foi 25% maior do que em abril do ano passado, que tinha sido 9. E, segundo a FAO, o Brasil vai ser o maior produtor de alimentos de 2020, certo? Então, não sou eu que estou falando, não é você, não é ninguém, é a FAO. Então, é uma grande responsabilidade para nós, como engenheiros de alimentos, como produtores rurais, de manter a sanidade, de manter a segurança e de comunicar tudo isso de uma maneira correta, honesta, sem bater no peito e falar, não, nós fazemos. Não é isso. É só mostrar que a gente faz direitinho, que a gente cuida das pessoas, que a gente se preocupa com o nosso funcionário, que você vai lá e você fala assim, o fulano está usando máscara, cadê o álcool gel daqui? Você entendeu? Tudo, assim, que está higienizando entre cada um, que todas as pessoas... Aqui, a gente se preocupa com detalhes, entendeu? Porque cada pessoa conta, cada coisinha conta, certo? Então, é isso que a gente tem que passar, né? Porque os nossos números são bons e a gente espera, vamos dizer assim, que o agro seja a locomotiva, que seja responsável pela retomada da economia na pós-crise, porque tem a parte também da economia depois que voltar tudo, né, Rê? Que a gente também tem que se preocupar muito com isso. A gente fica pensando o seguinte, porque se tiver essa crise que nós estamos vendo que pode acontecer, porque as pessoas estão sem trabalhar, aí abaixa a renda, abaixa o consumo, enfim, é uma coisa toda. Então tem que girar a economia, então tem essa responsabilidade enorme, além de tudo, de justamente manter a roda girando. Certo? Então, nós estamos trabalhando para abertura de mercados, já foram abertos 60 mercados novos esse ano. Mercados novos que a Tereza Cristina fala é assim, tipo, abriu, sei lá, exportação de coco para não sei aonde, carne para não sei aonde, cada um desse é um mercado novo. É um mercado. Certo? Então, nós não temos dúvida que o agro vai sair fortalecido disso e é pela competitividade, porque o câmbio está favorável, existe essa confiança internacional e nós estamos investindo muito em tecnologia, certo? E o Brasil, nesse jeito que a gente está trabalhando, ele deve alcançar o posto de maior produtor mundial de alimentos, certo? E a oportunidade da gente, né? De com sanidade, com cuidado, conseguir manter esses recordes de 49 milhões de toneladas de janeiro a maio. E aí vai, entendeu? Sim. Que a gente está primeiro... Hoje eu escutei uma palestra da Tereza Cristina, só para acabar, e ela falava o seguinte, que a nossa preocupação principal é abastecer o mercado interno, é cuidar do brasileiro, certo? E a partir desse momento, o que sobrar é commodity. Aí nós vamos exportar, aí nós vamos colocar no mercado externo, mas a preocupação é com o brasileiro. É isso que é importante para
para nós E agora. de fato a gente nota, assim, indo a mercados aqui, que não faltou, né? Nós não tivemos casos assim de prateleiras vazias. Eu notei, por exemplo, aqui no ABC, assim, houve uma redução, às vezes, por exemplo, marcas menores, né? Então, às vezes, você vai procurar, você não encontra. Se antes você encontrava, por exemplo, 10 marcas de farinha, hoje você encontra 5, né? Pode ser que alguns menores, talvez tenham dificuldade, até por essa questão de falta de giro na economia e tudo mais. Mas nós não tivemos caso aqui de prateleira desabastecida, né? De vazia, de você Exatamente. chegar a procurar, né? E você vê, falta, por exemplo, carne, falta, como tem faltado em outros lugares, né? Falta o Exato. básico, muitas vezes os grãos, as carnes e tudo mais. Então, eu acho que é um orgulho para nós, assim, né? Eu Como concordo. brasileiro, né? Para vocês do agronegócio e para nossa área, né? Para nós Eu do fiquei assim, muito agronegócio. feliz quando eu vi, muito feliz mesmo, porque eu acredito que isso seja a luz no fim do túnel mesmo, para a Para gente nós do entender que, agronegócio. né, para que não, a coisa não realmente, que o Brasil tem força, né? Tem força de trabalho, tem força de investimento, de pessoas mesmo querendo que dê certo, né? E o que Exato. vocês pensam em fazer assim pós-pandemia? Ô, Continuar, Rê, por exemplo, com essas medidas que vocês adotam hoje? O que vocês pensam sobre isso, assim? Só reforçando isso que você falou, eu tenho algumas pessoas amigas que moram fora do Brasil e elas me mandaram fotos assim de prateleiras realmente vazias. Então não é Vazias, né? manchete de jornal, não é aquela coisa assim sensacionalista. Realmente prateleiras vazias. Então o que que acontece? É aquilo que nós falamos, são cadeias quebradas, né? As cadeias de distribuição que não só, como nós falamos, na Rússia, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, realmente a cadeia da carne, o preço da carne disparou nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, não faltou nada, nada. Você pode, igual você falou, você não encontra 5 marcas, mas você encontra uma marca, certo? Então, nós estamos conseguindo produzir, processar, que vem os engenheiros de alimentos, e entregar, entendeu? Eu adoro ser engenheiro de alimentos, né? Porque a gente, no fim, eu falo que a gente une-se, eu casei com produtor rural e me tornei produtora rural. E eu sou engenheira de alimentos, né? Mas voltando ao assunto. Combinação perfeita, né? Muito legal. Muito bacana. Mas voltando ao assunto, então o que que acontece? A gente não teve essa quebra aqui no Brasil. Isso foi muito impressionante, porque teve essa quebra, existiu em países como os Estados Unidos, existiu na Europa, existiu na China, existiu em muitos países. E nós conseguimos manter a cadeia intacta e abastecendo o mercado interno e exportando, certo? E mantendo todos os nossos contratos de exportação e, além de tudo, ainda, né, aumentando, batendo recorde, igual a gente acabou de falar, né? E vocês pretendem continuar com essas medidas, como você falou, por exemplo, claro que de confinar as pessoas, né? Um certo confinamento não, mas igual você falou, por exemplo, a van que transporta, continuar nesse esquema de um sim, um não, por exemplo? Vocês já pensaram nisso, assim? O que vai ser daqui para frente? Como que vocês acham que vai ser o comportamento no setor daqui para frente? Rê, olha, o que nós temos sentido, por tudo que a gente tem conversado, é que isso vai demorar um pouco para voltar à normalidade. Existe uma nova normalidade dentro do agronegócio e o que eu percebo da nossa realidade é assim, o produtor rural e as pessoas que estão aqui dentro do agronegócio, das propriedades, elas são muito disciplinadas, elas são muito resilientes e nós estamos sentindo assim a nossa equipe coesa, unida, está sendo uma experiência muito forte para nós em termos de equipe. Aliás, quero parabenizar o Bruno, o Tião, o Zeca e toda a nossa equipe, todos, porque o que, que a gente está sentindo? Eles estão se sentindo protegidos e mudou a maneira das pessoas agirem. O que, que acontece? Quando chega um caminhoneiro para ele carregar um gado, ninguém chega perto do caminhoneiro e vai lá e fica de papo com o caminhoneiro. Não. Existe um distanciamento. Existe máscara, existe luva. Então, o novo normal, ninguém sabe quanto tempo vai ser e o tempo é que vai dizer
quanto tempo vai voltar à normalidade e se vai existir uma normalidade diferente dessa, certo? Eu sinto isso. Isso tem sido a nossa realidade. E eu estou falando assim, vindo de Flores de Goiás, que é o Nordeste goiano, nós fomos comprar gado num vizinho, nós chegamos lá, ele estava de máscara, nos recebeu de máscara e é uma nova realidade, Rê, certo? Então, nós pretendemos continuar enquanto nós tivermos certeza que os nossos funcionários estão seguros, que toda a nossa cadeia está segura e se mantenha segura, se mantenha intacta para a gente conseguir produzir alimento com segurança e processar com segurança e entregar com segurança. Tá certo. Eu estou vendo aí que tem uma porção de gente participando e não dá para a gente muitas vezes responder a todas as perguntas, senão a gente acaba se perdendo, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos disponibilizar as redes sociais da ABEA, né? Nós temos o Face, temos o LinkedIn, temos o Instagram, temos o e-mail da ABEA, nós vamos divulgar. Quem tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida que queira tirar, alguma sugestão de assunto aí, né? Que de repente a gente possa voltar a se falar no futuro breve. Eu espero que essa seja a primeira de muitas lives que a gente faça, porque é um assunto super, super importante, né? Para o país e que agrega muito. Então a gente vai disponibilizar as redes e aí eu vou te passando e a gente vai respondendo, pode ser? Tá bom. Deixa eu responder uma pergunta. Tirando os colaboradores do grupo de risco, conseguiu manter a demanda? Ela está perguntando. Consegui manter a demanda de tudo. Aqui nós estamos sentindo assim, que alguns setores sofreram mais do que outros, ou menos do que outros, vamos dizer assim. O que nós produzimos aqui, eu estou respondendo para a Bela Shimoyara. E tirando os colaboradores, o grupo diz, conseguimos manter a demanda. Sim, nós conseguimos manter a demanda de tudo, certo? Quem produz milho, soja, carne, não sentiu tanto a pandemia, então está conseguindo manter a demanda de tudo. Não está sendo nada afetado, Bela. Viu? Eu acho que só essa pergunta que teve até agora, Rê, que eu voltei aqui, tudo, tá? Tá. Bom, nós vamos disponibilizar os canais, então, e aí eu aproveito para deixar a oportunidade das pessoas que participaram, que assistiram, que tiver interesse que a gente prolongue o assunto ou que fale de algum assunto específico, que a gente está aberto a isso também, que afinal de contas eu acredito que esse seja o momento da gente também, né, do nosso setor, da nossa área também, mostrar o nosso trabalho no sentido da importância, né, do engenheiro de alimentos aí na linha toda e que a gente tem sim condições de fazer um excelente trabalho, né? É isso mesmo, Rê. É isso mesmo. Eu sou muito otimista, como eu falei antes, e eu sinto que essa é uma grande oportunidade para o nosso país, da gente mostrar o nosso trabalho, como eu falei, da nossa cadeia toda, a gente produz com qualidade, a gente processa com qualidade, a gente entrega com qualidade, com sanidade, com segurança alimentar. Então, é uma oportunidade para toda a cadeia, para o produtor rural, do que eu estou falando agora como engenheiro de alimentos, nós duas estamos aqui e essa turma toda escutando. Então, é isso, eu acho que a gente deve manter essa mensagem de otimismo, de que a gente tem muita coisa para dar para o mundo e tem muita oportunidade de trabalho, porque o agronegócio todo emprega 20 milhões de pessoas no Brasil, então tem muita coisa boa para vir. Então, estou sempre muito otimista. Espero que de agora para frente tudo melhore e isso passe logo. Também esperamos, né? Que isso venha para a gente tirar muitos ensinamentos aí, né? Sempre para melhor. Ellen, obrigada. Obrigada a você. Ter batido esse papo com a gente. Eu adorei, além do assunto ser super interessante, adorei te ver, mesmo que de longe, né? Foi muito bom. Obrigada mesmo. Dá um grande abraço no Bruno. Eu dou. Um beijão para você. E aí, assim que tiver a gente disponibilizando os contatos, eu vou te passando todas as perguntas que tiver. Tá bom. Tá bom? Obrigada a todos que entraram. Obrigada. Um beijo. Boa noite, gente. Um beijo. Adorei. Tchau. Tchau, tchau.